Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo hands-on aqui no canal da Coder. Vou tentar fazer esse vídeo sem corte, os erros que aparecerem vão ficar aqui no vídeo. E é um vídeo também sem planejamento, mas é bem legal porque a gente vai sair do zero, vai fazer um deploy na nuvem de um projeto que pode eventualmente ser usado como uma referência de estrutura, até porque quem vai dar a estrutura do projeto é o próprio Turbo Ripple, que eu estou mostrando para vocês aqui o site, tá? Recentemente eu estava assistindo uma live do pessoal da Vercel com o criador do Turbo Ripple. Essa empresa foi comprada pela Vercel e basicamente ela é uma ferramenta de build que te ajuda a manter dentro de um único repositório vários projetos. E por que eu preciso de uma ferramenta para colocar vários projetos dentro de um repositório? Porque existe uma questão, muitas vezes, de dependência. Você tem, por exemplo, um projeto que você chamou lá de Common, e nesse projeto você tem uma série de códigos ou componentes visuais que você quer compartilhar em vários projetos. E é exatamente nesse aspecto que o Turbo Ripple entra, que ele consegue fazer ele consegue entender as dependências do seu projeto, fazer o build na ordem certa, paralelizar o build, e aí você consegue dentro de um único repositório colocar, por exemplo, vários projetos. Vamos supor que você tenha um projeto específico para a área administrativa, você tenha lá um projeto que vai ser o que o seu cliente vai usar, você tem um outro projeto que os entregadores vão eventualmente interagir com ele. Se for um sistema para restaurante, por exemplo, tem o do restaurante, tem um do pessoal que vai fazer as entregas, tem do cliente. Você pode ter vários projetos diferentes e ainda assim compartilhar um trecho de código específico entre esses vários projetos. Outra coisa que eu quero fazer com vocês aqui é criar um repositório do GitHub e também publicar esse projeto lá na nuvem da Vercel. Vocês vão ver que é um processo super simples, mesmo usando uma estrutura um pouco mais rebuscada. Então, para isso, eu vou iniciar criando um repositório. O nome que eu vou dar, eu vou aproveitar o nome que foi oferecido aqui, que é o Fluffy Octotribly. Sei que nome é esse não, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui como privado, eu vou excluir o repositório depois do vídeo, basta seguir o tutorial que vocês vão ter o resultado que eu estou mostrando aqui. Então, vou para o próximo passo, ele vai criar o repositório. Eu vou usar esse repositório aqui para a gente sincronizar. Vou entrar aqui no desktop da minha máquina e colocar aqui um git clone. E nós vamos entrar nesse repositório, que é o Fluffy Octo alguma coisa. E nesse repositório aqui dentro, nós vamos iniciar o nosso projeto com esse comando aqui, ó, npx create turbo. E eu vou mostrar para vocês o que é que ele vai fazer dentro do nosso repositório. Eu vou explicar um pouquinho a estrutura dele, porque é uma estrutura bem interessante. Grandes empresas, eu vou só mostrar aqui o tutorial, né? Ele está perguntando onde é que eu quero criar o meu Turbo Ripple, e eu vou colocar aqui ponto, que eu quero criar dentro da pasta do repositório que eu acabei de criar. Eu vou usar o yarn para isso, eu vou pedir para ele instalar as dependências. Legal. Então, grandes empresas preferem trabalhar com repositórios únicos, mesmo que tenham um produto muito grande. Então, eles viram lá a questão de trade-off, né? A questão de saber o que é mais prático, ter vários repositórios e conseguir ficar fazendo essa complexidade integral, os vários repositórios. Muita gente usava aquela ideia de submódulos, né, do GitHub, que você consegue importar um repositório dentro do outro e tal. Mas grandes empresas têm adotado essa técnica, né, essa ideia de ter um repositório único, né, o que chama de monorepo, um repositório único, mesmo quando um projeto é muito grande. E aí tem uma série de ferramentas para ajudar aí no processo de build, para otimizar, né, e cada empresa tem a sua própria versão, e essa é uma versão aberta que a Vercel adquiriu recentemente e que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje. Então, vou abrir aqui o Visual Studio Code só para a gente ter aqui uma noção do que é que aconteceu. Então é o seguinte, ó, se a gente abrir aqui, nós temos aqui o Node Modules, tá, relacionado ao projeto como todo, e nós temos aqui dentro Node Modules específicos de cada projeto. Então o que nós temos aqui são dois projetos Next.js, e não necessariamente você precisa usar o Turbo Ripple com Next.js, pode usar com
com Vue, pode usar com Svelte, pode usar com qualquer outro framework que você queira. Então nós temos aqui, ó, 2 projetos front-ends, um chamado Web e outro chamado Docs, mas poderia ser admin, plataforma, restaurante, você ter vários front-ends diferentes para atender os diversos clientes, por exemplo. E você tem aqui, ó, dentro de pacotes, né, packages, você tem 2 projetos de configuração, um relacionado a lint, tá? E o outro relacionado ao tsconfig, a configuração do TypeScript para ser compartilhada entre os projetos. Então, em vez de eu estar replicando um TypeScript para cá, né, configuração de TypeScript para cada projeto, aqui dentro ele faz uma referência, tá? Ele faz uma referência para o projeto de configuração. Legal. Então, dentro desses projetos aqui, que é outra coisa legal, é o fato de que no package.json eu faço uma referência para esse projeto sem necessariamente eu ter que criar um pacote npm, fazer todo o build, publicar para daí eu baixar a versão mais nova. Não, você consegue ter essa questão das dependências e consegue ter projetos diferentes dentro de um único repositório, o que é muito interessante. Então, eu coloquei aqui UI, né? Ou seja, esse projeto Docs, ele vai depender de um componente que foi definido dentro do projeto UI, tanto é que eu importei aqui, ó, botão lá do projeto UI, e ele foi declarado aqui nas dependências do projeto, e nós temos também a mesma coisa no projeto Web. Há uma referência aqui para o projeto UI, colocou asterisco, né, porque não importa a versão, ele vai sempre depender da última versão que está no repositório, e aqui nas páginas você tem também a referência do botão. Se a gente olhar lá no projeto UI, a gente tem um projeto bem simples, né, um package.json que está colocando aqui esse botão como sendo o arquivo principal, mas a gente pode, por exemplo, mudar aqui para um index.ts, e eu posso dizer que no package.json ele não vai mais apontar para esse arquivo botão, mas sim para o index.ts, e aqui no index.ts a gente pode importar esse botão, que ele não está querendo importar não, mas beleza. Então eu vou colocar aqui import button from .button, e aqui a gente pode exportar esse botão. Aqui acho que ele não exportou como default, né? Então fica assim. Beleza, então aqui a gente pode eventualmente criar outros componentes. Por exemplo, eu vou criar aqui um componente chamado label.tsx, e aqui eu vou exportar uma função chamada label, e aqui eu vou, sei lá, retornar aqui um spam, colocando, sei lá, só para testar mesmo, que no objetivo não é mostrar para vocês. Então, é mostrar fazendo um sistema, e sim mostrando a questão do projeto aqui, né? Então, eu vou importar aqui o label e posso fazer a referência do label aqui. Então, agora, dentro dos meus projetos, eu posso usar não apenas o botão, mas eu posso usar o label, tá? Então, eu vou ter aqui o label e posso usar aqui o label tanto num projeto como no outro. Então, você tem a possibilidade de ter, por exemplo, o seu design system todo separado, todo em um canto, as diretivas primitivas, né? Botões, tabs e, sei lá, accordions e coisas que você queira reusar no seu projeto, coloca num canto só e reusa em vários projetos diferentes. Legal, então, uma vez que a gente tem aqui a nossa estrutura que foi definida pelo Turbo Repo, né, definida com 2 projetos, eu posso, se quiser, criar novos projetos. Por exemplo, se eu entrar aqui em pacotes, eu poderia, por exemplo, criar um projeto TypeScript para ser a lógica da minha aplicação. Vamos supor que você queira ter lá o seu modelo, ter acesso a um serviço lá do Firebase, você quer, por exemplo, ter isso concentrado em um projeto, você também pode criar, tá? Aqui, deixa eu ver se no browser eu deixei aberto, ó, existe um projeto também do mesmo criador do MonoRepo, né? Se a gente entrar aqui, você vai ver que é o Jared Palmer, acho que se pronuncia assim, tá? É um projeto dele, assim como o Turbo Repo também é. E aqui a gente pode iniciar criando
npx tsdx create e a gente consegue criar com um comando um projeto já todo configurado, com um teste e tal, funcionando legal. Então eu vou colocar aqui, ó. Então, npx tsdx create, vamos supor que você queira ter aqui um projeto chamado shared, seria compartilhado. E aí você quer colocar alguma lógica compartilhada entre vários projetos. E aí ele vai criar, vou usar aqui o template basic, e ele já vai criar o projeto para a gente, todo funcional, com TypeScript, com Jest configurado, né? Você já consegue fazer teste e tal. Muito legal, de uma forma muito simples, sem praticamente, né? Basicamente zero configuração. Uma linha de comando está funcionando. Então é uma possibilidade interessante que você tem para criar também um projeto compartilhado, e esse projeto pode ser utilizado nos outros projetos. Basta você declarar lá no package.json. E ele usa por baixo a questão de workspaces. Se a gente entrar aqui no package.json, você vai ver que ele tem, né, esses workspaces aqui apontando para app e apontando para package.json, daí o fato de que ele consegue fazer essas referências, né, a partir de um projeto para o outro. Se ele criar de forma correta aqui o projeto, por algum motivo ele está gerando um erro aqui, eu não sei se é por conta da versão, não sei exatamente o que é que está acontecendo, mas eu vou deixar isso para depois, porque não é o foco aqui, né? Só para mostrar para vocês que agora, na hora que vai gravar aqui ao vivo, o bicho para de funcionar, né? Mas beleza, eu vou tentar aqui mais uma vez só para ver se ele cria. Vamos ver aqui, Basic, eu não sei se precisa baixar alguma versão mais nova, ou se ele está gerando algum problema para baixar aqui com npm. Não sei exatamente. Basicamente, eu acho que ele está tendo dificuldade para instalar as dependências. Não sei o que é. Deixa eu ver aqui se ele... Talvez olhando aqui, vigiando, ele faça direitinho. Mas não fez. Deixa eu entrar aqui no Share. Deixa eu usar aqui o yarn install para ver se ele instala as dependências. Se ele instalar, talvez até funcione por aqui, fazer só esse teste, aí eu rodo os testes para ver se está funcionando, se tiver, e rodo build também, e aí fica o projeto criado, talvez seja só um bug aqui temporário no coisa. Eu vou rodar aqui os testes só para ver se ele roda. Ele não achou o comando tsdx, então acho que ele não configurou o projeto direitinho, né? Aqui, acho que não tem todas as dependências, ó, acho que ele não criou o projeto ainda 100%, ele gerou algum problema aí no meio do caminho, mas beleza. É só uma tentativa frustrada aqui no vídeo ao vivo, mas de qualquer forma, a gente tem o nosso projeto e eu posso rodar aqui, tá? Colocar aqui para eu ir para a página raiz do meu projeto. Deixa eu colocar aqui desktop, cd, desktop, e o nome do repositório é fluff alguma coisa, né? Pronto. Aqui eu vou rodar npm run dev, que ele vai fazer todo o processo de build e vai rodar os nossos dois projetos, um na porta 3000 e outro na porta 3001. Então, entrando aqui, ó, eu vou colocar localhost 3000, então ele vai mostrar o nosso projeto web, que é o projeto que está rodando na porta 3000, e o projeto docs está rodando na porta 3001. Vamos ver se ele abre aqui, ó. Primeiro abriu e já tem o nosso botão e o label que a gente criou, e o projeto docs só tem o botão, ou seja, ele funcionou os dois projetos em cima daquilo que foi criado, certo? Beleza, então nós temos aqui o nosso projeto funcionando. Como é que a gente poderia fazer um deploy disso lá na Vercel, por exemplo? Aqui eu precisaria commitar, então vou colocar aqui versão inicial do projeto. Deixa eu fazer aqui o commit e sincronizar, né? Fazer o push. Beleza, fiz aqui. Agora a gente está com o repositório atualizado. A gente pode entrar lá na Vercel. Então eu tenho aqui na Vercel para criar um novo projeto. E apareceu aqui, ó, o Fluffy Octo Tribe, que é o projeto que eu quero fazer com que ele funcione. Deixa eu só diminuir aqui o meu... Pronto, eu vou colocar aqui para não atrapalhar. O nome do projeto eu vou manter o mesmo. Vou querer que ele use aqui para Next.js. Então eu vou colocar Next.
beleza? O diretório raiz não vai ser o diretório raiz. Na verdade, eu vou querer que ele aponte para app e web. Então, eu vou querer que ele use essa pasta web. E aqui, nos comandos, eu vou precisar fazer uma alteração. Por quê? Porque eu preciso, se eu colocar app.web, o que é que vai acontecer? Ele vai rodar o projeto como se ele estivesse dentro de apps, web, então ele vai precisar rodar, ele está aqui nessa pasta, tá? Então eu vou precisar sair uma vez, sair duas, para então eu rodar o comando npm run build, na verdade, né? Então tem que ser o comando run build. Então é basicamente isso que eu preciso fazer para ele rodar o projeto e daí ele conseguir fazer o deploy corretamente. Então, para eu fazer isso aqui funcionar, eu até poderia colocar um run build específico só para o projeto web. Se a gente olhar aqui na Turbo Repo, nas documentações, acho que tem uma forma que você consegue rodar Scoped Tasks. Então eu posso dizer, por exemplo, que ele vai usar um projeto específico. Então, pegando essa linha aqui, ó, a gente pode, lá no nosso projeto, eu posso colocar aqui no package.json, eu vou criar aqui um build, web, e vou rodar esse comando aqui, só que o escopo vai ser exatamente o projeto web. Então, só maximizar aqui, ó. Então, o build web vai rodar esse comando, o turbo run build, no escopo web, e essas outras flags aqui é para ele pegar as dependências e tal, direitinho, tá? Então, basicamente, o que eu vou precisar rodar é esse script aqui. E, obviamente, eu preciso rodar ele depois de atualizar, né? Então, eu vou colocar package.json modificado para build web. Pronto. Então, salvar, comitar aqui. E agora, lá aqui no site da Vercel, novamente, a gente vai rodar o comando, vou fazer um override. Aqui eu vou dar um cd, ... e vou rodar o comando npm run build, web. E na parte de instalação, eu vou pedir para ele usar o yarn, então yarn install, já que eu pedi para ele usar o yarn, então eu vou pedir para ele usar o yarn aqui também. Acredito que isso seja o suficiente para fazer o deploy. E se você pode criar um outro projeto para fazer o deploy do Docs. Então eu posso fazer um deploy da web e você poderia criar um segundo projeto para usar o mesmo repositório e fazer o deploy da sua outra aplicação, entendeu? Existe aqui uma chance de 50% de dar errado, né? Vamos ver aqui se funciona direitinho. Se funcionar, vai ser bom. Mas o processo é simples, né? Vocês viram, a gente criou um repositório no GitHub. Criamos o nosso projeto baseado no Turbo Repo, né, com um único comando. Ele já criou toda essa estrutura do build, ele já fez a questão das dependências, já criou uma biblioteca UI que a gente consegue acessar a partir dos dois repositórios, né? E a partir daí você pode ir criando novos projetos, por exemplo, para ter as dependências da lógica de negócio da sua aplicação e reusar isso de uma forma super interessante, né? Está fazendo aqui o deploy, eu acredito que vai dar certo, tudo indica. Ó, funcionou, deu certo o nosso deploy, significa que nós já estamos com o nosso projetinho na nuvem. Claro que ele tem aqui um nome, digamos assim, ainda não oficial, né? É o fluffyoctotribe.vercel.app, mas você pode, dentro do projeto aqui, configurar, deixa eu colocar aqui, por exemplo, no raiz do projeto, você tem settings, você tem como trabalhar aqui a questão dos domínios. Você pode vincular um domínio seu específico para esse projeto que foi feito aqui na nuvem, tá? Então, tá aqui ele, o Fluffy Octo Tribe, funcionando, usando os componentes, né, da nossa biblioteca compartilhada e tal. Então, acho que deu para fazer aqui um exemplo super legal, mostrando na prática como você pode criar um monorepo, que é uma estrutura que muitas empresas grandes utilizam
para projetos complexos, né? Um repositório com vários projetos e toda essa lógica do build, né? De dependência e tal, são construídas a partir de ferramentas. Existem várias ferramentas disponíveis no mercado e algumas empresas construíram suas próprias ferramentas dada a complexidade do problema que é construir, por exemplo, um Facebook da vida ou um Google da vida, que são projetos extremamente grandes, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vou colocar aqui no meio para terminar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo prático. Foi do zero, a gente criou o projeto, criou o repositório, publicou o repositório e mandou ele para a nuvem da Vercel. O que precisa ser feito agora, né, só mostrando para vocês aqui no nosso Visual Studio Code, é você ir desenvolver seu projeto, usar os conhecimentos de Next.js para ir criando suas páginas, né, e criando seus componentes, ou criar um componente específico aqui, se for do projeto web, ou um componente genérico aqui, e usa, né, esse projeto aqui, que é o o TSDX, né, que é um projeto também muito legal, funciona, por algum motivo aqui no vídeo ele não funcionou, talvez seja alguma dependência aí, esteja desatualizada, mas é um projeto super legal para você criar um projeto com TypeScript, com teste unitário configurado, com uma única linha de comando, e é legal, já usei na prática em alguns momentos e vale a pena, fica um projeto simples, configurado, todo funcionando direitinho e serve para grande maioria dos casos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aí um comentário, curte e compartilhe esse vídeo para que a gente possa estar publicando novos vídeos aqui no canal da Coder. Um grande abraço e até lá!